Boa noite. É com muita gratidão e carinho que nós retornamos a essa casa de amor e luz. É muito bom podermos reencontrarmos-nos nesse mesmo ideal, em nome do Mestre. Eu sei sim, que você traz dificuldades em seu coração. Eu sei que em algum momento da sua vida você já chorou sozinho. Sei também que em outras várias circunstâncias passou por conflitos dos mais diversos, sem saber quando eles iam terminar. Sei também que esperou de tantas pessoas que eles te considerassem, que eles te reconhecessem o esforço. Entretanto, frequentemente vieram situações de negativa, de desvalor, e nos sentimos bastante entristecidos por acreditar que realmente é difícil estar aqui, que realmente existem circunstâncias que não têm solução mesmo. Então, para que viver? Declino dessa situação que vivo. Declino desse sofrimento que eu não consigo resolver. Então, muitos de nós falimos. Muitos de nós, em algum momento, desistimos. É frequente encontrarmos irmãos de jornada que, num ato último, suicidam-se. E aí aqueles que ficam no plano da matéria, eventualmente se surpreendem dizendo, mas como, quando, onde, por quê? Coitadinho, coitadinha. E dizem muitas coisas de um evento como esse. Entretanto, é necessário lembrar, meus irmãos, que nós há séculos estamos automatizados por enxergar as coisas sempre num grau de superfície. Olhar por cima e falar. Assim, falar muito, julgar. É assim, é assado. E decidir então nem se fale. Mas é essencial que tomemos distância e observemos tais situações, tais conflitos da alma humana com mais profundidade. E então veremos que o suicídio, esse que nós abrimos a boca para dizer que absurdo, como, quando, onde, por quê, esse é de fato um processo e não um evento, como nós vamos observar. Eu queria te convidar, como a gente sempre faz quando eu aqui retorno, para que nós possamos deixar para fora dessas janelas, dessas portas, todas as angústias, os conflitos, as dificuldades do dia a dia. É que ficássemos aqui dentro dessa sala, mentalmente falando, em uníssono, para que em reflexão pudéssemos instrumentalizar essas reflexões. Se te servir, excelente. Se não servir, não tem problema. A espiritualidade já está aqui conosco, acessando muitos de nós, nos intuindo, nos estimulando, porque o ambiente é propício. E de forma despretensiosa, eu te convido para fazer alguns raciocínios comigo sobre, esses conflitos que têm atormentado o nosso planeta, a nossa sociedade. Suicídios, transtornos de ansiedade e depressão. Observemos que nos últimos 12 anos, aqui no Brasil, o suicídio entre pessoas de 15 a 29 anos, ele aumentou numa proporção de 10%. 10%. Agora observe outro número aqui, 18% o aumento nas taxas de pessoas com depressão no mundo, sendo que da população brasileira, quase 6% manifestam a depressão. E cerca de 9%, 9,3% para ser mais precisa, da população brasileira manifesta algum tipo de transtorno de ansiedade, que é um valor que é 3 vezes maior que a média mundial. Então observe, não é um evento. Quando a gente coloca fim à nossa existência física, não é um evento. É um processo que culmina naquele evento.
E se eu te dissesse que nós nos matamos todos os dias? Não o corpo, mas em espírito. Esses conflitos, esses transtornos da alma se sobrepõem num crescendo, num gradiente sem fim. E será que temos condição de afirmar que já não vivenciamos alguma dessas situações aí? Ou estados depressivos? Então, de repente, a gente se surpreende. Nós nos surpreendemos porque nos acostumamos a enxergar o estudo da alma de uma forma superficial. Mas nós não temos mais essa justificativa, meus irmãos. Porque nós já temos conhecimento. Nós já temos tecnologia, nós já estamos em tempo. Os tempos são chegados para que nós estudemos a nossa alma com muito carinho, com muito alto amor, mas que o façamos de fato. Não precisa ser o estudioso acadêmico que vai para o banco de um curso qualquer, ou eventualmente nem mesmo aquele que lê um livro. Precisa apenas se observar, se estudar, porque a gente adora estudar a vida do outro. Fulano isso, fulano aquilo, aquele outro. Mas com que certeza eu tenho as afirmações sobre mim mesmo? Com que frequência eu faço isso? Me avalio? Veja bem, se eu não sei que o problema existe, eu não tenho como resolvê-lo. Nós não somos perfeitos, provavelmente trazemos uma série de mazelas. Eu trago. E você? Nós trazemos, né? Então é claro que se eu não tomo parte nisso, se eu não compreendo qual é o problema, o que está pegando, o que eu tenho que consertar, se eu não faço esse levantamento periódico, eu não sei que isso existe. Então como é que eu vou corrigir? Não tem como eu corrigir uma coisa que eu não conheço. Então, graças a Deus, nós espíritas, viu? Graças a Deus a gente sabe. Uma responsabilidade enorme, não é? Pois é, mas graças a Deus a gente sabe porque nós temos mais chances de corrigir. E corrigir em tempo, para evitar que isso culmine numa circunstância como essa, tão trágica, tão difícil, não apenas para aquele que se desliga da matéria, mas também para aqueles que tanto nos amam e se vão. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, meus irmãos, olha, toda vez que eu penso isso, que eu estudo isso, e até falando, até eu fico meio chocada, meio sem graça. Mas vamos lá, estamos num processo de ensaio, de transformação interior, vamos lá, vamos juntos. Devemos nos responsabilizar pelas nossas vidas. De novo, devemos nos responsabilizar pelas nossas vidas. Não dá para continuar projetando a nossa alegria, a nossa felicidade naqueles que estão ao nosso redor. Isso é tão visível como quando, por exemplo, alguém que nós amamos muito, de repente se encontra numa fase da vida que tem que partir, tem que se afastar fisicamente de nós. Por exemplo, os filhos, quando passam nos vestibulares respectivos em cidades distantes. Ai, que aperto no peito, não é, papai e mamãe? Eita! Difícil, né? O teste. Mas é uma prova gostosa, porque você sabe que é para o crescimento daquele filho. Agora, dizer que é fácil? Não é. Porque nós ainda estamos envolvidos com essa questão de querermos estar junto àqueles que nós tanto amamos. Hoje é dia de finados, por exemplo, nos remete um pouco a isso. Queremos estar junto àqueles que amamos e que se manifestam agora sob uma nova dimensão. Queremos ter esse controle. E frequentemente projetamos essa responsabilidade de nossas felicidades enquanto espírito eterno sobre o outro. Meus irmãos, é muito peso para o outro. Se a gente diz que ama esse outro, seja ele quem for, você não acha que é muito peso para ele carregar? Eu acho. Particularmente. Eu só vou ser feliz se você estiver aqui ao meu pé, ao meu lado. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir uma casa, materialismo. Eu só vou ser feliz quando sempre projetando para fora, sem enxergarmos que o meu ser, o ser individual, é que precisa se responsabilizar pela própria existência, pela própria vida, para ter soberania sobre ela. Veja, infelizmente nós temos uma tendência enorme de fazer essa confusão.
Eu disse assim, ó, você aprendeu lá no sistematizado, baseado no livro dos Espíritos, por exemplo, também a Gênese, né? E obras póstumas também, nós vamos encontrar alguma coisa sobre essa distinção que podemos fazer Espírito, Deus e matéria. Você se lembra que a gente estuda, aprende que um não é outro. São distintos. Lembra disso? Exato. Vamos agora conversar sobre por que a gente está se perdendo, por que eu estou me deixando transtornar-me, por que eu estou me permitindo um processo de ansiedade estabelecido. Porque assim, ó, hoje eu estava ansioso. Tá, mas às vezes o seu dia aconteceu, foi o seu dia, ele se desenrolou dessa maneira. Agora, se esses processos, sejam eles depressivos ou dos mais diversos transtornos de ansiedade, se estabelecem por muito tempo, semanas, aí já é um problema. Porque você tem que investigar. E você tem que intervir. E como nós falamos, problema que eu não conheço, eu não resolvo. Vamos avaliar o que está acontecendo. E essas questões acontecem praticamente todas. Como a gente tenta ser conservador, a gente diz assim, praticamente. Para não dizer todas. De uma confusão que nós fazemos, do ponto de vista de misturar esses que estão em vermelho aí, ó. Os elementos que constituem o universo. Espírito, Deus e matéria. Eu vou fazer uma pergunta para você, você responde mentalmente, perfeito? Você, eu não vou te perguntar assim, quem é você? Porque se eu te pergunto assim, quem é você? Você vai dizer, eu sou o Hélio, eu sou a Nete, eu sou o Delboni. Não. Vou te perguntar assim, ó, o que é você? E eu vou facilitar. Eu te dou 3 alternativas. Qual das 3? Espírito, Deus ou matéria? Tá fácil agora, não tá não? Qual que é? A primeira, a segunda, a terceira? Primeira, né? Você é espírito, não é? Ou não? Mas isso aqui? Isso aqui é um corpo físico, uma matéria que o próprio livro dos Espíritos tão belamente destrinchou para a gente, né? As perguntas, por exemplo, que se seguem aí a partir da 22 em diante, está fora de ordem. Nós precisamos da matéria enquanto espíritos para nos manifestarmos. Mas a gente faz uma confusão tremenda entre o que é a nossa essência e o que ocorre na prática. Na prática, os 3 se misturam mesmo. E Jesus já nos dizia isso. Lembra que ele disse assim, ó, vós sois deuses? É porque Deus está em nós. De fato, Deus está em todas as partes, em tudo que ele criou. Então ele está em nós também, porque ele nos criou. Perfeito? E nós nos manifestamos através da matéria, nós espíritos. Quando formos perfeitos, segundo o livro dos Espíritos, será concebível o espírito se manifestar sem a matéria. Para nós aqui ainda não, né? Mas você percebeu então que existe uma interdependência matéria, espírito e Deus. Se misturam, se combinam, se interagem. Mas são a mesma coisa? A gente aprende que não. Aí a confusão. Porque nós vivemos uma série de circunstâncias e agora você vai pensar com os seus botões para que a sua reflexão fique mais produtiva para você. Coisas que você já viveu, a gente vai falar algumas. Ou alguma coisa que você viu, testemunhou. Vê se você já não viveu algo assim, ouviu. Às vezes a gente se confunde com matéria. E agimos assim. Por exemplo, tem pessoas que de uma hora para outra, em muito pouco tempo, ou às vezes até num certo tempo, mudam de vida, financeiramente falando. E passam a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E como a minha cunhada um dia me disse, há mais de 10 anos, eu guardei aquilo, porque filosoficamente para mim tinha um peso. Ela dizia assim, ó, quanto mais você ganha, mais você gasta. Eu falei, não é possível, será? É possível sim. Não que deva ser, mas é possível. E de fato, frequentemente ocorre. Frequentemente ocorre pela nossa incúria, por não prestarmos atenção, não nos autoestudarmos. E aí, se, como diz o ditado, Deus dá, Deus tira. Se aquilo me é tirado, que nem a turma que ganha na loteria, já viu casos assim? Uma pessoa que ganha na loteria, ou que ganha uma grande herança, queima tudo. Queima tudo. O tempo varia, cada um, né? Mas aí depois não sabe o que fazer, porque voltou uma condição de vida que já não estava mais acostumado. E aí o ato culmina num suicídio. Já vivenciou ou testemunhou, ficou sabendo de alguma história assim? Ou entra em depressão.
Mas porque nós nos confundimos aqui. Pera lá, eu sou espírito. Isso é matéria. Recursos. Eu consigo outro. Você é espírito, você levanta. Você consegue. Quem disse que não? Vós sois Deus, brilha a vossa luz. Não fui eu que disse, hein? Olha quem foi que disse. Então não foi à toa, porque essa responsabilidade é nossa e esse poder todo, de fato, é teu, é meu. Tomemos parte disso. Não existe o impossível mesmo, não. Você pode. Pode, mas quantos de nós, de fato, vamos lá e não, eu vou conseguir agora, eu faço, tem essa fibra moral. Quantos de nós estamos assim, tão fortalecidos espiritualmente? Sejamos sinceros. Às vezes eu tô, tem hora que eu não tô, eu fico pensando, mas que coisa, não era para sempre estar ali, né, equilibrado, tem que trabalhar isso então. Tem alguns de nós que estamos sambando ali ainda, tem alguns de nós que ainda não conseguimos chegar lá, porque todos nós estamos a caminho desse processo evolutivo, a caminho da perfeição. Mas eu não posso fazer essa confusão, senão eu vou me dar mal, senão eu vou atrair processos dos mais diversos, que gerarão transtornos para a minha alma, que é eterna, e cujo objetivo não é o mesmo da matéria. Meu objetivo é outro. Meu objetivo é cocriar junto a Deus e sentir prazer nisso. É aí que eu me divirto, é aí que eu me vejo bem, como a gente vai discutir daqui a pouco. Mas superando sim dificuldades, porque eu tenho que ter autocontrole, porque eu tenho que entender que, exato, para o espírito nada é impossível, ele, tudo, de fato, pode. Mas aí eu te pergunto, nós, de fato, tudo devemos? Nem tudo que eu posso, eu devo. Que é o contrário que acontece, por exemplo, quando nós nos confundimos com Deus. E nos colocamos na postura, nos comportamos como se fôssemos Deus. Porque queremos resolver, por exemplo, problemas que não são nossos. Estávamos conversando isso essa semana. Podemos, inclusive, em alguns casos. É o caso dos pais junto aos filhos. E eu vou pedir licença, papais e mamães, para usar esse exemplo. Porque só quem é pai e mãe mesmo para dizer, né? Olha, assim, assado. Mas uma das observações que a gente faz, em especial quando o comportamento dos pais se torna superprotetor. Então ele quer tomar todas as decisões pelo filho. Porque, de fato, ele tem mais experiência que o filho, não é verdade? Ele sabe mais mesmo, em algumas circunstâncias aí. Ele tem até condição de decidir pelo filho. Eu tudo posso, espírito, né? Mas nem tudo eu devo. Porque se eu faço isso com o meu filho, superprotejo esse filho, ele não aprende sozinho. Tem que deixar ele quebrar a cara, mesmo sabendo que ele vai. Ai, é duro, né, dizer isso, porque a gente ama o nosso filho, a nossa filha. A gente quer que ele fique bem. Como assim? Deixa quebrar a cara? Soa mal, né? Mas porque nós não estamos acostumados com essa manifestação do amor. O amor que educa. Veja os espíritos evoluídos de escola. Observe quando Emmanuel descreve-os em seus livros, André Luiz. Como eles têm uma percepção, uma sensibilidade para até que ponto ele intervém ou não. Como eles têm esse limite claro. Conta de Valdo Franco que ele tinha um problema físico e volta e meia o doutor Bezerra de Menezes se manifestava. Doutor Bezerra de Menezes, né? Então, ele esperava assim, ó, doutor Bezerra de Menezes vai vir, vai me curar, vai resolver meus problemas. E aí ele ficava, né? Com reclamação. Uma dor aqui, uma dor ali, e o doutor Bezerra de Menezes comentava de todas as outras coisas, menos da bendita da dor dele. Um dia ele, já muito ao quebrado, ele falou, não, eu não me conformo, eu vou perguntar. E perguntou ao doutor. Doutor Bezerra, é assim, assado, eu tô com uma dor assim, eu não tô aguentando, eu acho que eu não vou conseguir desenvolver meus trabalhos mediúnicos a contento, eu preciso da sua ajuda. Doutor Bezerra teria dito assim para ele, agora sim. Sim, eu te ajudo. Porque pediu. Por causa do respeito ao nosso livre-arbítrio. Meus irmãos, vamos ser sinceros. Quantos de nós, na verdade, numa história, queríamos ser ou o herói ou a vítima? Porque vilão, ninguém quer ser vilão, né? O vilão é fora do esquadro. O vilão não pensa direito, ele está tão doido da cabeça que ele sai atirando a esmo. É uma pessoa realmente fora de si.
E sofre com isso, com certeza. Todo vilão de qualquer história sofre. Aí você fala assim, mas eu quero ser o herói. Você acha que isso é bom mesmo? Eu quero ser o herói. Eu quero sair salvando todo mundo, resolver todos os problemas da vida de todos na minha família. É o confundir com ser Deus, porque nem todos os problemas nos dizem respeito. A gente tem que saber esses limites, né? Com clareza. Gente, vamos observar. O Batman, por exemplo. O herói, o Batman. Gente, o Batman, se você observar, ele é um revoltadinho. Cheio de processo psicológico para resolver, porque os pais morreram, ele quer se vingar, aquela história toda. Superman que não consegue se resolver nunca com aquela situação de que o planeta dele foi destruído. Ele vai dizer que herói vive essa vida maravilhosa, porque não vive não. Eles vivem em conflito com coisas que eles não conseguem resolver e que são muito menores das coisas que em geral eles fazem. Superman que pega uma coisa de não sei quantas toneladas, mas não consegue se arranjar com nenhuma mulher. Porque tem esse conflito, eu não sou nem daqui nem de lá, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Né? E aí ele nunca toma essa decisão. Eu vou resolver isso, reparou? Aí a gente quer ser o quê? Só que aí, vamos ser sinceros, muitos de nós fazemos isso inconscientemente. Dizemos assim, para o outro e para nós mesmos. Não, eu não faço isso. Mentira. Mentira. Queremos ser as vítimas. Não, negamos, mas é verdade. Sabe por quê? Porque é fácil ser a vítima. Eu sento aqui e eu espero que os outros resolvam para mim. Vai chegar um herói. E agora quem poderá me defender? É a frase mais típica. Fazemos assim também, como as crianças costumam fazer. Eu vou chorar aqui, que daí ela me dá meu mamar. Eu vou chorar aqui, que daí ela me tira daqui, não estou gostando. Eu vou chorar. Eu vou gritar, eu vou berrar. O outro resolve para mim. Então, novamente, eu projeto as responsabilidades da minha vida no outro, para fora de mim. Então eu não posso ser o vilão? Lógico. Não posso ser a vítima? Não posso ser o herói? Eu sou quem? Você é o narrador da sua história. Quer coisa melhor? O narrador, como no Evangelho já nos foi dito isso, é como aquele homem que, andando por uma estrada, ele vê à frente uma curva. Se ele vai e segue, ele não vai enxergar que naquela curva tem um assaltante que irá matá-lo e levar-lhe os últimos denários. Mas se ele sobe no monte, ele enxerga mais longe, ele enxerga além. Ele se lembra de todas as suas experiências e toma um atalho, segue sua vida em paz, feliz e seguro. Nós, enquanto estudiosos de nós mesmos, responsáveis pela nossa vida, devemos fazer o mesmo. Assumir um ângulo para as nossas vidas diferente. Tem coisa aí que a gente nunca vai conseguir resolver porque a gente está tentando resolver, às vezes, do mesmo jeito. Muda o ângulo, muda o ponto de vista. Vamos ouvir um outro colega. Você não precisa assumir o que o outro colega vai dizer. Faça isso, faça aquilo. Não. Mas às vezes nós precisamos de ajuda para ver nossas vidas por um outro ângulo. E quem sabe buscar soluções junto, inclusive a intuição dos nossos espíritos, que notam que nós estamos mais acessíveis porque queremos resolver o problema de fato. Senão a gente não buscaria outro ângulo para enxergar a coisa. Mas não, nossas posturas enquanto espíritos ainda não estão acertadas. Agimos como deuses, quando na verdade somos espíritos. Como que eu vou saber valorizar uma vida assim? Eu vou viver em conflito. Então, primeiro, meus irmãos, vamos nos sentar enquanto espíritos. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Soa bem isso para você? Tá bom? Nós somos só e tudo isso ao mesmo tempo. É só isso. Não vem querer dar um de Deus aí, fazer acontecer, o orgulhosão, a egoísta, a vaidosa, que se acha altiva, quando na verdade a gente só é isso aqui. Mas a hora que a gente tem que resolver, a gente resolve, não é? Então também nós somos tudo isso, somos espíritos. E estejamos de bem com essa ideia. Nesse sentido, nós vamos observar uma coisa muito legal que é, quem sabe, se eu entender a partir do que acontece com a matéria, a qual eu uso como forma de me manifestar. Se eu conseguir entender como é que a vida se manifesta na matéria, sabendo que as leis são as mesmas, porque as leis de Deus são as mesmas. Para mim, criatura e matéria, que também é criação de Deus. Quem sabe eu entenda onde é que está pegando. Agora eu já entendi, pelo raciocínio anterior, que eu tenho que me centrar enquanto espírito. Mas como que eu faço isso? Vamos pensar aqui juntos, para fechar a nossa reflexão da noite?
Eu trouxe, existem mais de 63 diferentes definições, e na minha opinião mais que isso, sobre a vida. Científicas, tá? Porque em outros aspectos do conhecimento, esse número deve, no mínimo, centuplicar. Mas eu trouxe duas. Uma do Alexander Oparin, de 1924. E uma próxima que vocês vão ver daqui a pouco. Isso é o que acontece, segundo os cientistas, para eu determinar que a matéria é viva. O que é que tem vida? O que é vida? Quem tem vida? É quem tem essa característica aqui, ó, para o Alexander Oparin. Ó. Quando há uma estrutura definida ou organização, destaquei para você. Então, a habilidade dos organismos em metabolizar, em reproduzir outros como si mesmos e também suas respostas à estimulação. E olha essa outra aqui, ó, de A. Belling e J.D. Farmer. A vida envolve um padrão no espaço-tempo. Se você já percebeu o que eu quero, onde eu quero chegar, você vai observando você espírito, porque isso aqui é matéria. E eu disse que a lei é a mesma, certo? Então nós vamos ver que cada um desses itens de destaque também se manifestam no espírito. Mas eu preciso ajustar meus comportamentos para cada um desses itens. Senão eu não estou vivo, eu estou me matando todos os dias sem perceber. Um belo dia eu finalizo isso com um suicídio ou entro numa depressão e não sei porquê. Percebeu onde queremos chegar? Padrão do espaço-tempo, autorreprodução em si mesma ou num organismo correlato, armazenamento de informações de uma autorrepresentação, metabolismo que converte matéria em energia, interações funcionais com o meio ambiente, interdependência das partes dentro do organismo, estabilidade sob perturbações do meio ambiente, habilidade de evoluir. Olha que coisa, gente. Matéria viva. Matéria viva. Você, aqui, ó, isso aqui, é matéria, certo? O teu corpo é uma manifestação organizada da matéria. Você, espírito, ela foi destruída, sai e vai habitar um novo corpo. Lembrando que quando a gente desencarna, ainda existe um outro corpo mais sutil e mais etéreo que nos acompanha no plano espiritual, né? E olha as características interessantes. Isso para a matéria, mas vamos ver que se eu seguir cada um desses itens que me caracterizam como um ser vivo, a matéria viva, esse corpo vivo, se eu fizer isso e aplicar ao espírito, você vai ver que nós vamos ter um espírito de fato vivo. Que é aquele espírito que continua, olha, padrão espaço-tempo, ele continua num dado padrão que a gente espera que seja o de um espírito equilibrado, o de um espírito feliz, né? A gente espera ser feliz, né? Veja lá. Eu preciso, então, me ajustar frente a essas habilidades, necessidades do meu espírito e não da matéria. Exato, você agora vai ter... sinto muito, você vai ter que cuidar de duas coisas agora. Do seu corpo, porque isso é matéria. Mas, gente, a gente cuida do corpo e não cuida da alma. E essa é a nossa preocupação. Para que eu valorize a minha vida, eu tenho que saber, cadê essa minha vida enquanto espírito? Aqui, ó. Organização que falamos, lembra? Precisamos nos organizar, isso é característica do nosso espírito. Como que eu me organizo? Sabendo escolher as energias nas quais eu vivo. Sabendo fazer minhas decisões. Eu preciso me organizar aqui. Eu tenho uma mania. Quando eu chego para cozinhar em casa, eu não gosto de cozinhar enquanto a pia estiver suja, não. Eu limpo tudo. Aí a comida fica legal. Mas é uma mania minha, um sistema que eu propus para mim. Isso para cozinhar, hein? Para qualquer outra atitude nossa ao longo do nosso dia, alguma organização nós temos que ter. Aí a gente não produz, a gente não sai do lugar e não sabe por quê. Vamos começar aqui no simples. Como que está a sua agenda para o dia de amanhã? Amanhã é sexta. O que você vai fazer amanhã, já sabe? Como é que você vai acordar? A hora que você vai... Ou pretende... Não, não quero ter hora para acordar, mas a hora que eu acordar, eu tenho 4 tarefas para resolver. Você já se organizou para resolver essas 4 tarefas? Porque o espírito quer evoluir. Se eu não me organizo, eu não consigo atingir minha meta. E se eu não atingo a minha meta, eu fico triste. Você não fica, não? Eu fico triste. Todos nós ficamos. Porque o espírito quer se superar, quer se transcender a matéria. Porque essa é a função dele. Essa é a função dele. Metabolizar, que a gente falou,
que na matéria reflete um conjunto de reações químicas, né, de absorção e degradação de substâncias. Matéria. Troca. É troca. Uma célula que se isole das outras, ela morre. E sabe o que é a morte? Que eu não falei, né? Ah, não te contei, não? A morte não existe. Nem a matéria não morre. Porque ela não pode ser destruída. Porque ela só se transforma, nada se destrói. Mas tudo se transforma. Então o que nós temos é um corpo que se manifesta nesse nível de organização. O seu, o meu. E daqui a pouco ele vai se desorganizar, ele vai passar a se manifestar em outros corpos vários. A água que constitui meu corpo vai passar a constituir outros. Então, a questão aqui é a organização material. É por isso que eu tenho que manter isso todo dia. Você não dorme todo dia? Então, por que nós não nos sintonizamos com energias boas todos os dias? Essa é uma necessidade do espírito, é uma troca necessária do espírito, é o metabolismo da alma. E a gente não faz, né? Não. Se eu estiver triste, aí que eu ouço aquela música horrível, de dor de cotovelo, acabei de deixar o namorado. Aí que eu gosto de ficar na lama. É se sabotar. Para quê? Para ser vítima? A vítima não tem soberania sobre si. Lembra disso? Ora, eu não. Levanta, sacode a poeira, coloca uma Ivete Sangalo aí, alguma outra, um Vitor e Léo e vamos dançar. Eu me amo. Sabe qual que é a diferença do auto-amor e o egoísmo? Que às vezes a gente pode se confundir, né? O egoísmo é quando nós agimos em prol de si e ele não é útil nem para nós, nem para ninguém. O auto-amor é quando o bem que nós façamos a nós nos é útil. Eu gosto dessa pulseira. Ela me faz bem, me faz sentir bonita. Ok, auto-amor. Eu gosto dessa pulseira. Vou comprar 10. Para quê? Para quê? E um dia vai chegar num ponto que eu vou enxergar, eu não preciso da pulseira, eu já sou linda. Vai chegar nesse ponto. Mas existe um limiar que a gente tem que contar aí. Eu ainda sou só isso e tudo isso, né? Eu ainda preciso da pulseira de vez em quando, me sentir horas. Não tem problema nisso. O problema é a ostentação. O problema é fazermos a nós coisas que não sequer nos são úteis. Isso é egoísmo. Então nós agimos metabolizando um monte de energias que não nos são úteis. Para quê? Nossa alma não precisa disso. Nossa alma também precisa de alimento. Dia desse eu cheguei com meu carro no mecânico e ele me deu uma bronca. Ele falou assim, você já viu o nível da água do seu radiador? Eu falei, não, vem aqui ver. Cheguei lá, estava 2 dedos abaixo do mínimo. Ele falou assim, olha, carro também bebe água, viu? Aquilo eu ri, a gente riu, mas me fez pensar. Da mesma forma que um ser inanimado que se move sob meu comando precisa de algo tão interessante que é a água, um mineraloide, horas, o meu espírito também precisa de alimento, precisa de energias boas. E hoje, o que você fez por si? Que energias boas você trocou com o meio pelo qual você passou? Você viu aquela pessoa que passa, todo mundo faz assim, ó. A hora que ela entra no ambiente, ela é notada, porque ela tem uma presença de espírito. É isso. É sabermos nos treinar do ponto de vista da imunidade espiritual. Precisamos ter esse conceito mais vivo em nossas mentes, para que a gente procure trocar energias boas. O que não nos é bom, a gente barra imunidade espiritual. Mas, vou ser sincera, é difícil, né? Mas vamos treinando. Vamos com calma que a gente chega lá, sim. Tá? Reproduzir significa produzir, ser útil, criar junto a Deus, doando parte de si. Então a gente olha outra coisa interessante quando a gente confunde. Aquela mulher que se não tiver um filho nunca vai ser feliz. Mas por quê? Se não tiver um filho. Importa o que você vai fazer com esse filho, importa como você vai orientar esse indivíduo, esse ser que também é espírito, não é matéria. Não, mas ele tem que ser o filho de minhas entranhas. Virar adotar eu não quero não, eu quero de minhas entranhas. Mas eu sou o quê? Eu sou espírito ou eu sou matéria? Olha a confusão. Nós somos espíritos. Reproduzir, meus irmãos, para o espírito é reproduzir ideias, ações, sentimentos, pensamentos. Que tipo de ideias estamos reproduzindo? Olha, aconteceu um acidente não sei aonde, morreu tantas pessoas, uma perdeu o braço, outra perdeu... Ai, gente. Olha o que a gente fica reproduzindo. Em grupos de WhatsApp, em Facebook, nas conversas diárias, a gente fica lançando para o meio externo essas sujeiras espirituais.
que eu estou produzindo? O que eu estou deixando para o mundo? Estabilidade frente a perturbações, isso é da matéria, hein? Mas também é do espírito. Porque nós também precisamos dessa busca de equilíbrio interior. Quando eu estou desequilibrado, você reparou que todo mundo percebe? Bom dia, Alessandra. Bom dia. O que aconteceu? O que essa doida tem? Todo mundo nota. É um bom dia falso, né? Porque o tom não está correto, não está ajustado ao que foi dito. Nós precisamos de equilíbrio interior. E quando a gente saia da nossa casa, a gente saia lembrando-se que aqui fora a gente encontra com outras pessoas, a gente troca energia com outras pessoas. Você está sentado aí, está achando que você está quietinho? Não está, não. Você está trocando energias comigo. E com outros tantos espíritos que estão aqui eu não vejo. Né? Mas, exato. Aí, o que eu vou doar de mim, né? Eu preciso me equilibrar. O que eu vou deixar-me receber? E interações, como a gente conversou agora há pouco, todas as células têm que interagir para se manter nesse estado corpo. Esse estado organizado da matéria, o corpo. Né? Pois é, pois o espírito também. Não adianta falar assim, eu não quero problemas para minha cabeça, não. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar trancado dentro de casa. Vou pedir tudo pela internet, chega em casa, liga no telefone, comida vem para mim, nem preciso sair. Porque eu não quero ter parte com ninguém, que assim eu evito os problemas. Não adianta fugir. Não adianta. Ele vem bater na sua porta. Porque é através das interações que nós vamos aprendendo. Ora, isso nos adianta, isso é bom. Porque daí eu vi que você errou, eu não preciso errar igual. Eu aprendo com seus erros. Evoluir, transcender a matéria, nós enquanto espíritos, mantendo-nos fiéis a Deus na sua magnitude, porque tem uma magnitude. Deus infinitamente bom, misericordioso. Eu, espírito, mas humildemente agradecido a Deus, contemplando sua grandeza, eu quero crescer, eu quero ir além, eu quero me superar. E interdependência, porque todos nós estamos ligados através da lei de amor e caridade. Olha o que o livro dos Espíritos nos diz, olha. O amor é a lei de atração por seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Todos nós estamos ligados, sem perceber. Então, inevitavelmente, nós vamos trocar energias entre nós. Quando um não está muito bem, pela caridade, sejamos sensíveis para levantar aquele que chora, aquele que se entristece, mas não fala nada. Sejamos sensíveis para perceber que o outro também, como nós, talvez não tenha sido considerado hoje. Venhamos nós a dar o primeiro passo e dizer, você está tão linda hoje, você está tão bonito hoje. Um pouco mais de gentileza para com o próximo. Porque nesse ato de caridade, pequeno, bobo, simples para nós, vamos nos unindo cada vez mais. E vamos crescendo, porque sintonizamos com uma energia superior tal que nos fortalece. Porque a manifestação do ser espiritual morre e vive todo dia. E mais que isso, ela morre e vive a cada instante. Você como eu somos seres pensantes. Se eu então escolher, porque sou eu que escolho, eu sou o narrador da minha história, lembra? Sou eu então que escolho. Se eu escolher que eu serei uma pessoa de desvalor, eu assim serei. Porque o que é verdade em nossas mentes é verdade em nossas vidas. Por que eu vou escolher ser pequeno, ser simples, ser ínfimo, no sentido negativo da palavra? Eu não. Eu sou tudo isso aqui, ó. Oh, uma maravilha. A casa está caindo. Não importa, faz parte. Estamos todos atraídos entre nós, não adianta fugir. Mas mais importante é que nós vivenciemos o processo de auto-amor com uma frequência, com uma regularidade maior do que a que estamos vivenciando. Estamos nos dedicando tanto ao outro que não sobra nada para nós. É a falsa caridade. Porque cadê o auto-amor? Então não entendemos o amar ao próximo como a si, quer dizer que o si também está envolvido. Cadê o eu? Mas o eu verdadeiro, o eu cheio de defeitos. Se eu não consigo me aceitar, meus irmãos, com as minhas dificuldades. Exato, errei hoje. Como que eu vou aceitar o outro? É técnica básica, eu vou aprender comigo, assim eu expando isso para o meu mundo exterior de relações.
Então, que eu me aceite do jeito que eu sou. Que eu entenda que eu posso errar, sim. Eu ouvi uma coisa há um tempo atrás que me deixou muito chateada. Me disseram assim: você não pode entrar em depressão, você é espírita. Quem nos dera fosse fácil, né? Olha, você é espírita? Cadê a carteirinha mostrando que você é espírita? Gente, nós somos, antes de tudo, seres espíritas espertos. Porque queremos crescer, queremos instrumentalizar o que aprendemos para nos melhorar, para nos fortalecer, para a não queda. Mas caso ela venha acontecer, e somente caso ela venha acontecer, nós temos que sentir que isso é possível, nos é possível. Mas que eu vou levantar, porque eu quero. Porque eu quero. E porque eu posso. E porque eu devo me levantar. Antes de projetarmos-nos no meio externo apenas. O segredo da nossa felicidade está mais perto e simples do que a gente imagina. Está em nós. Mas ainda é essencial que nós compreendamos, talvez, que medo de sofrer é orgulho. Só que o medo de viver é o egoísmo. Precisamos praticar a caridade para conosco. Precisamos continuar tentando. Essa é a verdadeira essência da vida. Vida que se manifesta eternamente. Manifestemos, portanto, um ser feliz. Manifestemos, portanto, um ser que todos os dias quer tentar de novo e não se importa de cair. Continue tentando. Vamos viver. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. E obrigada mais uma vez pelo carinho e atenção.